Olá, pessoal. Meu nome é Alain Ricardo Costa, eu sou professor dos cursos de Letras e do programa de pós-graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Roraima. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pesquisa narrativa em linguística aplicada. Vou começar contextualizando o vídeo. Este vídeo ele é uma síntese desta mesa redonda intitulada Pesquisa Narrativa em Call e Complexidade, que aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 10 de agosto de 2023. Eu tive a honra, o orgulho, o privilégio de compor essa mesa junto aos meus eternos orientadores, professora Vanessa Ribas Fialho, da Universidade Federal de Santa Maria, e professor Wilson Leffa, da Universidade Federal de Pelotas. Dessa mesa nasceu esse capítulo de livro, intitulado Pesquisa Narrativa em Linguística Aplicada, em Computer Assisted Language Learning e em Complexidade. É um dos capítulos que compõem esse livro, intitulado Caminhar, Transitar, Transgredir pela Linguística Aplicada Crítica e Decolonial. O livro é organizado por mim e pelos meus caríssimos colegas e amigos, professor Antônio Ferreira, professor Marcos Vinícius e professora Cora Zambrano. Em breve, esse livro vai estar disponível em formato de e-book. Ele está sendo lançado pela editora da Universidade Estadual de Roraima. E lá naquela mesa redonda, e neste capítulo, e neste vídeo aqui, o objetivo é discutir aspectos e questões referentes à narrativa como metodologia de pesquisa em linguística aplicada. E por que isso? Bem, se vocês já repararam, hoje nós temos esse termo, narrativa, que está amplamente popularizado e é utilizado por aí. Se a gente olhar para algumas referências, para algumas notícias, pode ser na mídia, sobre o parlamento, por exemplo, a gente vai notar que muitas vezes esse termo narrativa é empregado até como eufemismo para mentira, para calúnia, para difamação. Ou seja, há uma popularização desenfreada desse termo. Ele é usado corriqueiramente. É isso o que já aconteceu também com outros termos muito caros aos estudos linguísticos, como, por exemplo, discurso e letramento. Em algum momento, tudo era discurso, né? Esse é o seu discurso, né? Letramento é a mesma coisa, né? Te faltou o letramento. Por vezes, os termos eram empregados assim de forma até descuidada em alguma medida. Mas a gente não vai focar nesses outros termos, a gente vai focar aqui em narrativa. E o que a gente propõe? Que, em lugar de evitar o uso do termo, façamos o movimento contrário. Devemos usar bastante esse termo, mas de forma aprofundada, de forma bem situada. Nós precisamos potencializar os nossos entendimentos sobre o que é narrativa, situar melhor esse termo, definir melhor esse termo. Então é por isso que, neste capítulo, a gente vai tratar de narrativa não de forma geral ou ampla, mas situando bem. Quer dizer, a narrativa aqui, ela vai ser vista, vai ser pensada como um método de pesquisa. E para isso a gente precisa situar em um determinado campo do saber. Qual que é? A linguística aplicada. Esse campo crítico, indisciplinar, transgressivo e, tomara, defendemos assim, né, decolonial também. Então a proposta de capítulo é essa. Nós pretendemos nesse texto, assim como fizemos lá na mesa redonda, seguir esse caminho de afunilamento, de aprofundamento. O título do nosso capítulo, portanto, ele é quase que autoexplicativo. A gente começa com a pesquisa narrativa em linguística aplicada, parte, então, para o campo específico de CAL, Computer Assisted Language Learning, e, finalmente, propõe a pesquisa narrativa na perspectiva teórica da complexidade, ou das teorias do pensamento complexo.
Vou começar falando, então, a respeito da linguística aplicada, este campo em que a gente quer situar a pesquisa narrativa. E, bom, a gente, pelo conceito de pesquisa narrativa que a gente está usando aqui, isto é, esta pesquisa que se vale das narrativas de pessoas, de suas experiências de vida, de suas histórias, como objeto de estudo ou como método para a construção, para a tessitura de novos conhecimentos, esse conceito, ele não é novo na linguística aplicada. Tá? É um conceito, é uma proposta, é um procedimento metodológico que já vem sendo adotado nessa linguística aplicada indisciplinar do século XXI. Para essa linguística aplicada, interessa a narrativa, né? Porque nós estudamos a linguagem como prática social. E, em grande medida, o ser humano ele é social, ao passo que ele se narra. Narrar é uma das nossas mais comuns práticas sociais de linguagem. Para essa linguística aplicada, interessa um conceito um pouco mais complexo de narrativa do que essa definição de mera história resultante da sucessão de eventos, né? Ou de estados de coisas mediados por personagens, numa perspectiva cronológica, isto é, né? Seguindo uma lógica de tempo, né? Um início, um meio e um fim, um passado, um presente e um futuro. A professora Fabiana Piscinin, ela interpreta que essa visão mais imediatista sobre o narrar deve dar lugar a uma concepção mais complexa e mais potente do que é narrar, do exercício narrativo. E é por isso, então, que nós propomos, que nós concebemos a narrativa como um exercício de subjetividade. Um exercício complexo, um processo complexo de subjetividade, de organização e desorganização daquilo que já está ali, seja vivido no plano do real, do empírico, seja vivido no plano do ficcional. Né? E essa narrativa ela é complexa na medida em que ela nos constitui, ela constitui quem nós somos, constitui a nossa identidade. Nós somos à medida em que narramos. Então, bem, essa pesquisa narrativa, ela se une ao caminho histórico da linguística aplicada, principalmente em função da linguistic turn. O que seria isso? Em síntese, essa virada linguística, ou giro linguístico, como alguns preferem, é uma metáfora, digamos assim, que nós empregamos para referenciar esse avanço nas ciências humanas, ocorrida ali por meados do século XX, no que concerne ao entendimento sobre a relação entre filosofia, linguagem, língua e ciências humanas. Com a Linguistic Turn, a gente passou a ter novos entendimentos sobre a narrativa e sobre a pesquisa narrativa. Como mobilizar essa pesquisa, como empregar ela como uma metodologia de investigação científica. Não só, mas também na linguística aplicada. Um exemplo dessa evolução oriunda da linguistic turn, dessa mudança de deslocamento, é essa questão da verdade. O que eu quero dizer com isso? A gente deslocou esse sentido da verdade, da busca da verdade, essa verdade absoluta, totalizante, que podia ser verificável, quantificável, até medível em determinados paradigmas científicos mais clássicos. A gente abandona essa noção de verdade e passa a pensar de outras formas a pesquisa narrativa. Sobre isso, a professora Vera Menezes Paiva comenta o seguinte: quando se faz pesquisa narrativa, a nossa preocupação não deve ser com a busca da verdade. Não queremos aqui, então, buscar se os participantes falaram ou não falaram uma história verdadeira. O que a gente quer é perceber de que modo os narradores representam determinado fenômeno, como interpretam suas experiências. Com essas e outras mudanças, passamos a ter um novo paradigma de pesquisa. E algumas questões passaram a ser pensadas como desejadas e relevantes na pesquisa narrativa, ao invés de serem consideradas
deficiências, né? Antigamente se pensava que a pesquisa narrativa não era suficientemente científica. O que aconteceu então é essa mudança. O calcanhar de Aquiles virou a cabeleira do Sansão. O que era o ponto fraco, o que era antes considerado insuficiente na pesquisa científica, passou a ser o ponto forte, passou a ser a principal contribuição aos estudos da linguagem, no sentido de que a pesquisa narrativa pode alcançar aquilo que talvez abordagens mais tradicionais talvez não consigam. Bem, ainda teríamos muito para falar sobre a pesquisa narrativa em linguística aplicada, mas não quero esgotar o assunto aqui, então vou apenas frisar que a pesquisa narrativa pode ser empregada para a construção de saberes em diferentes temas e em variadas perspectivas teóricas. Aqui neste vídeo, e no capítulo que está embasando, nós vamos tomar como exemplo de tema as tecnologias e como exemplo de teoria de suporte o pensamento complexo, a complexidade. Bom, na linguística aplicada, quando a gente fala de ensino e aprendizagem de línguas mediado por tecnologias, geralmente estamos falando de CALL, mesmo aquelas pessoas que talvez não estejam cientes desse acrônimo. CALL é um acrônimo para Computer Assisted Language Learning, um termo amplamente empregado. A tradução direta já não serve muito, já não é mais tão adequada, porque, evidentemente, a gente não se restringe mais somente ao uso do computador. Tratamos de tecnologias no geral. Mas a metonímia já estava consagrada e o termo CALL segue sendo empregado pela comunidade acadêmica do Brasil e do exterior. Quero frisar aqui que há um mutualismo entre CALL e pesquisa narrativa. Porque com as novas tecnologias, nós passamos a ter novas formas de produzir e compartilhar histórias em geral e também de analisar narrativas. Temos novas possibilidades de análise. O que eu estou querendo dizer, então, é que não só o narrador ganhou no que concerne a aumento de público, potencialização das formas de narrar, né? O pesquisador também ganhou na medida em que pode explorar novas possibilidades de gerar dados, seja por meio de gravação, de áudio, de vídeo, entrevistas, observação em sala de aula, textos, documentos. Estou falando também de multimodalidade, estou falando também de combinação de vários desses instrumentos e alternativas. A tecnologia hoje nos permite quase tudo. E um exemplo desse enriquecimento das possibilidades da pesquisa narrativa sobre tecnologias é essa área de tecnobiografias, que é um tipo de pesquisa narrativa. Em poucas palavras, uma tecnobiografia é uma biografia, uma história de vida com relação à tecnologia. Quem popularizou bastante a pesquisa em tecnobiografia aqui no Brasil foi a professora Vera Menezes Paiva, que desde 2017, junto ao seu grupo de pesquisa, colaboradores e orientandos, realizou uma série de trabalhos nesse campo. Um importante capítulo sobre o tema foi publicado na forma de texto desse e-book. O texto foi escrito pela professora Vera Menezes Paiva em parceria com a professora Cláudia Murta e está disponível nesse e-book intitulado Tecnologias e Ensino de Línguas, uma década de pesquisa em linguística aplicada. Está disponível na internet e vou deixar o link aqui nos comentários. A partir desses estudos sobre tecnobiografias, eu faço uma reflexão com vocês. Vocês já pararam para pensar na riqueza, na possibilidade, na potencialização das formas de construir conhecimento a partir das tecnobiografias e, mais especificamente, a partir do convite, a provocação às pessoas produzirem as suas tecnobiografias utilizando várias tecnologias? A pessoa pode produzir um slide, colocar um vídeo, explorar a hipertextualidade, fazer uma gravação de áudio, utilizar fotos, imagens, enfim, o céu é o limite.
E tá certo que, eventualmente, na pesquisa narrativa, as pessoas podem optar por apenas falar, apenas usando áudio, ou apenas escrevendo com a mão mesmo. Tudo bem, não tem problema, né? As tecnologias atuais nos permitem fazer muitos usos, até os usos mais tradicionais, da produção de uma narrativa. O bom da tecnologia é que ela é tão ampla, tão variada, que ela permite, inclusive, respeitar os meios e os modos de narrar e deixar cada participante da pesquisa mais à vontade para narrar como melhor lhe convém. Nesse capítulo, nós tratamos também a respeito da importância da pesquisa narrativa como instrumento para a gente conhecer melhor a diversidade e a pluralidade de histórias de vida com relação à tecnologia por parte dos brasileiros. E com isso a gente pode, talvez, derrubar alguns mitos, como, por exemplo, o mito do nativo digital. Gente, nós precisamos ser francos. Esse mito do nativo digital, em certa medida, nos trouxe problemas. Desde 2001, quando se popularizou esse termo nativo digital, criado por Mark Prensky, para definir os jovens que teriam assim, muita habilidade com o uso das mídias, eles teriam nascido numa determinada data e, em razão disso, já seriam nativos da era tecnológica. Hoje, a gente consegue olhar com bastante propriedade para o nosso passado e dizer assim, peraí, a gente não pode fazer uma leitura reducionista e achar que as pessoas, as criaturas vão ter certa familiaridade com as tecnologias só por ter nascido neste ou naquele ano. Não é uma questão geracional por si só. Hoje a gente sabe bem que as questões de letramento digital, fluência tecnológica, elas são complexas, elas estão atreladas às dimensões sociais, econômicas, culturais, educacionais, linguísticas. Tem uma série de questões que estão por trás, inclusive de infraestrutura. O próprio Prensky buscou se retratar posteriormente. Em retrospectiva, olhando um pouco para o passado, o que a gente pode dizer? Que se a gente tivesse mais pesquisas narrativas, se a gente tivesse maior conhecimento das histórias de vida com relação às tecnologias, propiciada pela narrativa, a gente teria uma literatura bastante diferente na nossa área. E a gente conseguiria fugir desse padrão branco, classe média alta, com boa infraestrutura tecnológica. E por isso eu já deixo aqui o convite para quem está me ouvindo, para quem está me lendo, da importância de a gente investir na pesquisa narrativa com esses grupos que são minorizados ou minoritarizados. É riquíssimo estudar e conhecer como que outras pessoas, como os povos originários, por exemplo, os surdos, os quilombolas, as pessoas trans, usam as tecnologias de que forma, com quais recursos, com quais finalidades. O uso de tecnologia, pessoal, ele varia muito de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. E a pesquisa narrativa pode contribuir para a gente aprender mais sobre essa diversidade do Brasil no quesito tecnologia. E, finalmente, algumas palavras sobre pesquisa narrativa na perspectiva da complexidade. Lembrando que esse aporte teórico da complexidade, ele é um dos muitos possíveis na área. A gente pode fazer pesquisa narrativa à luz do pensamento complexo ou não. Tá? A complexidade tem, no sociólogo francês Edgar Morin, um dos seus principais pensadores, um dos seus principais nomes. E trata-se de uma visão complexa do mundo, né? Uma visão que tece junto o caos, a desordem, a incerteza. É uma perspectiva de viver que nos convida à busca de saberes e possibilidades que fogem às amarras do pensamento simplificador. Segundo o professor Leffa, o pensamento complexo tem o princípio de que tudo está relacionado e nada acontece por acaso ou de modo isolado. Aqui no Brasil, a professora Vera Menezes Paiva, a professora Maximina Freire, são algumas das que realizam pesquisa narrativa como suporte teórico da complexidade. O pensamento complexo
ele pode ser pensado também como uma teoria dos sistemas adaptativos complexos, ou SAC. Isto é, aqueles sistemas que são dinâmicos, caóticos, imprevisíveis, não lineares, abertos. Exemplos não faltam. A gente pode dizer o clima, uma floresta, o oceano, uma cidade, o trânsito, uma escola, uma sala de aula. Tudo isso pode ser pensado como um sistema complexo. A bibliografia da área de linguística aplicada aqui no Brasil já nos possibilitou pensar que temos inúmeros conceitos e processos como SAC, como Sistema Adaptativo Complexo. Conceitos como língua, linguagem, leitura e, acrescento, narrativa. Também processos como aprender uma língua, ensinar, formar-se professor e, acrescento também, narrar. Eu sempre dou para os meus alunos o exemplo da terapia como um exemplo de narrativa, de experiência, de processo de narrar como complexo. E vamos lembrar que narrar é terapêutico. Nós vamos para a terapia, né, buscando narrar, contar a nossa história de forma até a nos sentir melhor, a fazer entender algumas coisas que precisam ser entendidas. Como que funciona a terapia? A gente vai ir por uns 50 minutos ou uma hora mais ou menos, a gente narra. Na maioria das vezes não é nem uma conversa, não é um diálogo. É um monólogo mesmo. A gente fala mais do que qualquer outra coisa. E esse processo ele é complexo na medida em que a gente se transforma. A gente começa a narrar e o processo, por ser caótico, não linear, a gente não sabe exatamente para onde vai e o que vai acontecer. Às vezes a gente chega na terapia triste e sai feliz. Às vezes a gente chega assim, meio cabisbaixo e sai chorando. A gente se dá conta de coisas que antes não havia percebido. Enfim, a gente se transforma naquele processo ali. A gente se transforma naquele exercício narrativo. É uma experiência muito rica, recomendo para todos. E esse é um dos motivos principais para a gente olhar com bons olhos para a pesquisa narrativa. Também como um espaço ou uma oportunidade para a transformação pessoal, para a transformação dos indivíduos. Vamos pensar numa pesquisa que proporciona que um professor, por exemplo, que está participando ali da pesquisa narrativa, reveja, por meio do narrar, reveja sua praxis, passe a ter outros olhares sobre a sua sala de aula ou sobre a sua escola, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo hipotético. Bem, não quero entregar o ouro, não quero tirar de vocês a oportunidade de leitura desse capítulo. Na verdade, eu quero que vocês fiquem curiosos e vão lá ler o capítulo. Então, não vou explicar aqui, mas vou apenas mencionar que no texto nós também apresentamos de forma muito breve, muito introdutória, duas possibilidades de abordagem metodológica da pesquisa narrativa em linguística aplicada com suporte teórico da complexidade. É a cartografia complexa e a abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa. Para a gente não se estender muito, já que o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou direto para as conclusões, que não concluem muito não. São apenas considerações finais. É o encerramento do texto que é, na verdade, um convite. Um convite ao retorno a uma dimensão mais ampla da linguística aplicada e a sua essência, o seu compromisso social. A linguística aplicada, ela historicamente se ocupou, e ainda hoje se ocupa, de grupos sociais que são minoritarizados, marginalizados, invisibilizados. E acho que ainda temos muito para conhecer e aprender sobre esses grupos e com esses grupos via pesquisa narrativa. Em alguma medida, esses grupos eles são minoritarizados ou marginalizados ou invisibilizados porque a gente não conhece as narrativas. Não conhece as histórias e as perspectivas e as experiências dessas pessoas. Então devemos investir na pesquisa narrativa e linguística aplicada com esses grupos. Ainda há muito o que fazer na nossa área. E acredito que isso pode, talvez deva, acredito que isso deve estar em sinergia com os estudos decoloniais. O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente busque fazer uma pesquisa narrativa
como um instrumento para a tessitura de saberes e epistemologias do sul global. Epistemologias que são diversas, plurais, transgressivas, contra-hegemônicas, produzidas e pensadas por nós, produzidas em um movimento de virada de mundo, no sentido de o nosso sul ser o nosso norte. Eu vou terminar com essa ideia que me parece ser bastante pertinente. E eu acredito muito nela. A valorização do nosso local, das nossas identidades, perpassa a valorização das nossas narrativas. Então é isso, pessoal. Deixo aqui algumas referências. Deixo também aqui na lista uma lista de referências nos comentários e desejo a todos uma boa leitura. Muito obrigado e até a próxima.